Bem-vindos ao canal de Diversão e Conhecimento. Vamos analisar com mais profundidade os textos das Sagradas Escrituras. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Aqui é para quem ama o Eterno, o Deus de Israel, o Deus único, soberano, indivisível. Saia da idolatria. Seguidores do Mashiach. A história dos seguidores do Mashiach desde que houve a vinda do Mashiach Ben Yosef. Shalom a todos. Mais uma vez estamos aqui e agradeço ao Eterno a oportunidade de poder estar com vocês, compartilhando, um pouco do muito que o Eterno tem nos dado. E mais de uns 2 meses atrás a gente esteve aqui começando, dando uma introdução sobre essa apostila, uma apostila do CESB. É a apostila da história dos seguidores do Mashiach, a verdadeira história da igreja. E essa apostila é uma apostila muito importante, é uma apostila interessante e com muito conteúdo, Estive compartilhando com vocês sobre isso. E, na verdade, se a gente for compartilhar mesmo a história toda, é muita coisa para a gente estar compartilhando, então a gente vai dar alguns saltos na história. Mas queria estar nesse momento clamando ao Eterno pela minha vida, pela vida de todos vocês, porque a gente vai tratar de alguns paradigmas muito importantes e talvez isso seja muito importante para algumas decisões, que cada um de vocês possam estar prestes a tomar ou ainda não tomaram ou tem dúvidas a respeito disso, então queria pedir ao Eterno que estivesse direcionando a mim e a cada um de vocês para que esse conteúdo seja um conteúdo importante e que abençoe a vida de cada um de nós. Então vamos clamar ao Eterno. Eterno nosso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado esse canal de comunicação. Agradecemos, Eterno, pela vida do Rosh Marcos, que tem sido encaminhado por Ti a nos abrir essa porta para podermos comunicar aquilo que o Senhor tem nos revelado. Eterno, clamamos que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, a minha e a de todos aqueles que estão me ouvindo nessa hora, a presença, a unção da Tua Ruach HaKodesh. Eterno, nós clamamos que o Senhor derrame sobre nós essa unção que despedaça todo julgo, todo aprisionamento, toda conexão equivocada, todo julgo maligno e desviado, todo paradigma contrário, Senhor, à Tua palavra, aos Teus princípios, que eles possam ser verdadeiramente destruídos, destronados, quebrados, para que a Tua palavra, a Tua verdade e a Tua vontade seja revelada a cada um de nós. Eterno, guarda-nos e livra-nos de toda malignidade, de toda retaliação sobre nós ou qualquer pessoa em lugar estratégico. Clamamos a Tua guarda, Senhor, e a Tua proteção durante esse tempo. Em nome do Mashiach e Yeshua. Amém. Então, falando sobre a história dos seguidores, a primeira coisa que a gente precisa de tratar aqui é o conceito do termo da palavra igreja. O que é a igreja, onde ela surgiu, e como que esse termo é usado e para que destino ele é usado. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o termo igreja, com o sentido de reunião de pessoas, e o termo igreja ele passa a ser usado como um termo que designa reunião de pessoas a nível espiritual, com um propósito espiritual. Esse termo, na língua portuguesa, ele só vai surgir muito depois do termo original. Então, quando ele surge na língua portuguesa, ele já surge com o sentido religioso. Quando, na verdade, o sentido original do termo, que depois vai virar a língua portuguesa igreja, ele não surge com o sentido religioso, e a gente vai tratar disso. Então, antes dele se tornar língua portuguesa, ele é oriundo de outras línguas. E só para vocês terem uma ideia, eu queria compartilhar isso com vocês. E aí eu queria pedir o Juan, por favor, para botar para mim o 8º slide, que vai falar sobre o surgimento do termo igreja. Então, vamos lá. Como surge o termo igreja?
Igreja é o termo na língua portuguesa, que tem o sentido religioso de reunião de pessoas com a finalidade religiosa. Ok. No próximo slide, a gente vai ver o desdobramento e o desenvolvimento desse termo. Antes dele ser língua portuguesa, ele vem do latim, que é o termo igreja, que é o termo latino, das versões latinas da própria Bíblia, né? Esse termo é extraído da Bíblia, esse termo é retirado do termo do texto sagrado. Então, antes de chegar na língua portuguesa, passou por N outras línguas, né, que a gente já viu isso na apostila de Brit Hadashah, passou pelo inglês, passou pelo alemão, passou pelo inglês europeu, para depois disso ele ser latim e romano. Antes dele ser latim, aí ele ainda era grego. Aí, eclésia, que é o termo mais usado como origem para o termo igreja, como se o original do texto fosse grego. E a gente sabe que o texto que é usado para a origem do termo igreja em grego, que é eclésia, é traduzido da Brit Hadashah, e a gente já aprendeu também na apostila de Brit Hadashah que o Novo Testamento, que é o termo designado pela Igreja Apostólica Romana, para os textos que relatam a vida e os ensinamentos do Mashiach Yeshua, é Novo Testamento, quando, na verdade, seria a Aliança Renovada ou a Nova Aliança, que é o termo de Brit Hadashah, o significado do termo Brit Hadashah. E esse nome, aparentemente, vai surgir somente na Brit Hadashah, o termo igreja. E aí surge o conceito romano, que é ensinado no cristianismo e perpetuado pelas igrejas reformadas, mesmo depois da reforma esse conceito continua, de que a igreja ela é fundada pelo Mashiach Yeshua, que a igreja ela é criada a partir da revelação do Mashiach e a partir das reuniões dos apóstolos com aqueles a quem receberam a mensagem do Mashiach, o testemunho do Mashiach. Essa reunião de pessoas surge, e a partir daí a designação do nome eclésia, porque o original seria grego, quando na verdade a gente sabe que o original é hebraico. Todos os relatores, todos os amanuenses, todos os escritores da Brit Hadashah eram judeus e escreveram em hebraico, né? Então, o termo não surge nem na Brit Hadashah e nem a partir do grego. Na verdade, o termo vai surgir muito antes disso, e surge fora do contexto exclusivo de reunião religiosa. Isso é o mais interessante, porque a igreja cristã criou a imagem de que esse termo é um termo exclusivo para reunião de pessoas com um propósito religioso único, de adoração a uma divindade, como se a igreja fosse única designação para os adoradores do Deus da Brit Hadashah. Quando, na verdade, o termo que designa reunião de povos, da onde é retirado o termo igreja, depois do grego, depois do latim, todas as outras línguas, até chegar à língua portuguesa, não surge na Brit Hadashah. E esse é um paradigma que a gente tem que quebrar aqui agora. Então, o termo Kehillah é o termo hebraico que vem do radical kahal. Esses dois termos, kahal significa reunião de pessoas, né? Aliás, Kehillah significa reunião de pessoas, que vem de kahal, que significa ajuntamento. Então, na verdade, que é o próximo slide, por favor, todos esses termos que são desdobramentos, mesmo a partir da Kehillah, em hebraico, a eclésia em grego, a igreja em latim, até chegar a igreja na língua portuguesa, todos eles têm o mesmo correlato, o mesmo significado, que significa chamado ao ajuntamento. Mas aonde começa esse chamado ao ajuntamento? Pessoas com esse propósito de adoração, e ali começa a igreja. Mas se nós formos pensar, e aí a gente precisa pensar para poder quebrar os paradigmas, porque eles são constituídos mentalmente, e com a unção do Eterno a gente compreende as coisas com mais clareza, com a iluminação que procede do Eterno, a gente precisa compreender o seguinte:
O Eterno começa a ordenar o ajuntamento de pessoas com o propósito de adoração quando? Esse ajuntamento de pessoas com o propósito estabelecido pelo Eterno não começa a partir da revelação do Mashiach Yeshua. Não é a partir dali que começa o primeiro ajuntamento de pessoas. Existem pessoas sendo reunidas e ajuntadas em grupos desde que o ser humano existe. O Eterno vem chamando pessoas desde que o ser humano existe. O Eterno está atraindo pessoas a Ele e fazendo reconexão de pessoas a Ele desde que o ser humano existe. Então, o Eterno começa a reunir pessoas para seguir a vontade dEle, para cumprir a vontade dEle, não apenas a partir do momento da revelação do Mashiach. A partir da revelação do Mashiach é uma história que começa com a revelação do Mashiach. Mas antes da revelação do Mashiach já existia a promessa do Mashiach, as profecias em relação ao Mashiach, aqueles que depositavam sua confiança no Mashiach, aqueles que adoravam o Eterno, tinham sua conexão com o Eterno e acreditavam e confiavam na vinda do Mashiach, naquele que viria, que pisaria a cabeça da serpente, aquele que restauraria toda a existência, o mundo existente. Se a gente for pensar assim, esse ajuntamento e se a gente for olhar a Bíblia do início ao fim, e a gente for realmente acreditar nesse paradigma romano, de que a igreja, a reunião de pessoas com propósito de adoração ao Eterno, começa a partir da revelação do Mashiach, a gente vai colocar fora da igreja muitas pessoas que fizeram, inclusive, estabelecimentos de fundamentos que hoje são usados para a igreja. Como, por exemplo, Abraão. Abraão é o pai da fé. E isso a igreja afirma e ensina. Mas se a igreja começa a partir do Mashiach Yeshua, Abraão está fora da igreja. Se a gente for pensar que a igreja só começa com a vinda do Mashiach Yeshua, a gente vai pegar todos os profetas e vai botar fora da igreja. A gente vai pegar Moisés, que fez o relato de toda a Torá, de toda a instrução divina, todas as leis, as ordenanças, a revelação do Eterno, a vontade do Eterno para o homem, o manual de instrução da existência do homem, que é a Torá, e vai botar Moisés também fora da igreja. E como é que fica isso? Não faz sentido. Então, na verdade, essa eu acho que é uma prova clara de que a igreja, ela não começa a partir do Mashiach. Mas então o que é a igreja? Que reunião de pessoas é essa? A gente tem muitas definições para o termo igreja. Algumas pessoas e alguns sistematizadores do cristianismo definem a igreja como sendo a reunião dos salvos. Mas isso está na Bíblia? Alguns sistematizadores, alguns historiadores também colocam o termo igreja sendo definido como aqueles que adoram a Jesus. Isso está na Bíblia? A igreja é a reunião dos crentes no Mashiach. A igreja, ela surge a partir de Pentecostes. A igreja nasce a partir da revelação do Mashiach. Então, a gente vai ter algumas definições que vão trazer o fundamento para a revelação do Mashiach, para essa data histórica, quando, na verdade, essa igreja e esse conceito de igreja não nasce nem com o Mashiach. Porque, na verdade, esses conceitos da própria igreja só não vão nascer a partir do cristianismo. E o próprio cristianismo não nasce com o Mashiach. O próprio cristianismo vai nascer lá no 3º século. Mashiach já tinha morrido, já tinha subido para os céus, os apóstolos todos já tinham morrido. Já tinham se passado várias gerações apostólicas. Quando surge o cristianismo como sistema religioso, e aí é estabelecido os dogmas, os paradigmas, os princípios dessa nova religião, porque é uma religião nova, todo ismo é um sistema, e o cristianismo é um sistema de religião, um sistema religioso, com um código de dogmas, de fundamentos, de estatutos, de princípios,
né? Então, esse sistema religioso chamado cristianismo, ele só vai nascer no 3º século. E é no 3º século que esse sentido, esse conceito de igreja surge. Porque esse conceito não é apostólico, esse conceito não é contemporâneo do Mashiach, esse conceito não tem procedência divina. Então, a gente precisa de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se isso acontece, a gente corrige as coisas. Se o propósito da igreja é a reunião das pessoas, é a reunião dos seguidores do Eterno, é aqueles que confiam na palavra do Eterno, nos seus ensinamentos, são seus seguidores, fazem reconexão com o Eterno, se convertem a Hashem, assumem o Deus de Israel como o seu Deus, Deus a ser seguido, Deus a quem eles amam, Deus em quem eles confiam. Se a própria palavra se torna um referencial para a vida dessas pessoas e o Eterno as chama para si, isso as reúne naturalmente. Se torna o vínculo entre elas. O próprio Eterno vai ser o vínculo entre essas pessoas. Mas em algum momento o Eterno mandou eles se reunirem. O Eterno estabelece um princípio de agrupamento. Aonde que isso vai acontecer? Porque se o termo Kehilat, que é o termo hebraico, ele vai surgir no hebraico, então ele não é oriundo da Brit Hadashah, ele vai nascer no Tanar. Mas em que momento do Tanar o Eterno vai começar a reunir essas pessoas? Isso é importante a gente observar. O Eterno tem chamado pessoas desde que o ser humano existe, atraído pessoas a Ele. Mas em algum momento histórico especial, Ele manda reunir. Ele começa a tratar com grupos. Se a gente for observar, em Adão, o Eterno trata pessoalmente com Adão. Trata com Adão, trata com Havá, trata com os filhos de Adão. E Ele vai tratando pessoalmente até que chega a Noa. Quando chega a Noa, o Eterno não trata mais com pessoa. Ele vai começar a tratar com família. E em Noa, ele restitui, ele agrupa, ele restaura, ele reúne uma família. E a partir dali, ele estabelece uma nova humanidade. Mas essa humanidade se desenvolve, cresce novamente, se corrompe novamente. Até que nós chegamos a Avraham. Quando a gente chega a Avraham, a história muda. Porque ali o Eterno estabelece um marco. E não só para a nação de Israel, que surge a partir da promessa para a descendência de Avraham. Ali o Eterno não vai tratar nem com pessoa, nem vai tratar com família. Ali o Eterno vai tratar com uma nação, com uma descendência. E a partir dali o Eterno também estabelece uma outra bênção, uma outra promessa. A partir dali o Eterno diz que vai abençoar as famílias dos povos e vai reuni-los. E essa reunião estabelecida a partir de Avraham é que faz com que surja a congregação do Eterno, o ajuntamento de seguidores do Eterno e da vontade do Eterno. E que lá na Brit Hadashah vão seguir o Mashiach como lâmpada do Eterno, como representante do Eterno. Mas a primeiro momento que o Eterno estabelece essa reunião e ali ordena essa reunião é a partir de Avraham. E ali surge não só a promessa para a nação de Israel, mas para a reunião de todas as famílias que decidissem amar o mesmo Deus que Israel ama e se juntassem ao povo de Israel para segui-lo. E ali começa a reunião da congregação de Hashem. O Eterno ali começa a juntar pessoas ao redor da vontade dele, da palavra dele. E isso vai unir essas pessoas, isso vai transformar elas numa congregação. A gente vai ver que essa congregação ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai se desviar em alguns momentos, ela vai cair, vai tropeçar, vai se levantar, se restaurar. E isso vai passar ao longo da história toda. Até que Israel vai chegar ao momento do exílio, o primeiro exílio, vai para o Egito, chega no Egito, continua uma congregação reunida, e não é só de judeus, entre os judeus que estão no Egito existem pessoas de todas as nações. Sempre haverá entre os judeus pessoas de todas as nações. Nunca Israel está sozinho. E isso é histórico, isso está relatado na palavra o tempo inteiro. Basta você abrir os olhos para você ver. Tem sempre mistura de povo no meio de Israel.
Isso é uma característica e uma ordenança do Eterno. O Eterno nunca fechou as portas para as nações. Quando Israel sai do Egito e vai fazer sua jornada no deserto, vai ser treinado pelo Eterno no deserto para poder depois entrar na Terra Prometida, ali Israel recebe Torá, ali Israel recebe as instruções divinas, mas ali também existe um momento onde a congregação vai se firmar. Ali existe um momento onde essa congregação vai se unir. Ali existe um momento onde essa congregação vai realmente se estabelecer como um ajuntamento de povo. E ali o termo kahal é muito usado no hebraico. A congregação, a Kehilat de Hashem. Ali é o momento onde essa congregação vai realmente se firmar. E a partir dali, a gente vai ver essa congregação persistindo, perdurando em todas as intempéries. Todos os exílios ela vai passar como congregação reunida. Quando chega até mesmo no momento da diáspora, dos exílios, e em muitos momentos, quando o povo é espalhado por todas as nações, até mesmo no momento que antecede a vinda do Mashiach, que foi a maior diáspora ali, ainda ali essa congregação, quando ela se espalha, ela não perde a característica de congregação, de povo do Eterno que segue suas vontades e tem sua lei no coração e recebe a revelação divina. Então é interessante a gente observar isso. A Kehilat do Eterno, ela não vai começar na Brit Hadashah. A Kehilat do Eterno não começa a partir da revelação do Mashiach. A revelação do Mashiach é um marco de cumprimento profético para a congregação de Hashem, para a Kehilat de Hashem. Mas ela não marca o início da Kehilat do Eterno. A Kehilat do Eterno, ela vai existir a partir do momento que o Eterno começa a chamar pessoas. E ela vai ser reunida a partir da bênção da promessa do Eterno em Avraham. Mas essas pessoas chamadas pelo Eterno para serem seus seguidores, elas vão existir desde que o ser humano existe. O primeiro momento que o Eterno chega lá no jardim e chama Adão, o Eterno está chamando Adão. Então, o Eterno continua chamando pessoas até hoje. Ele vai chamar sempre. Porque o propósito do Eterno é reunir todas as pessoas dentro dessa congregação. Dentro desse povo, adorando a Ele, amando Ele, cumprindo seus propósitos e a sua vontade. Então, a gente vai ver que essa Kehilat, a primeira coisa que a gente precisa entender, a Kehilat do Eterno é a congregação daqueles que Ele escolheu para Ele, daqueles que estão dentro do propósito dEle. E essa Kehilat não começa na Brit Hadashah, ela vai começar lá no Tanar, nos relatos do Eterno. Ok, dito isso, outra coisa que a gente precisa estabelecer aqui como uma outra diferença, um outro paradigma para que a gente possa chegar lá na Brit Hadashah e a gente falar sobre realmente a história dos seguidores do Mashiach, é uma diferença que eu hoje estava observando uma coisa na internet, estava procurando sobre esse assunto e parece que tem muita coisa sobre isso, mas não tem não. Eu fiquei assustada, eu achei que tinha muito mais relatos sobre isso e coisas mais específicas e mais claras, mas eu descobri que não tem. Rosh Marcos já falou sobre isso, o Rosh Rafael Speno também já falou sobre isso, já ouvi alguns programas falando sobre isso, mas é necessário a gente fazer uma colocação bem clara sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre Mashiach e Yeshua, a gente está falando de um ser, de uma pessoa muito distinta daquilo que a igreja cristã estabelece como a sua divindade. O Jesus que a igreja criou para si como uma divindade é muito diferente do Mashiach que o Eterno revelou para as nações e para o seu povo. Diferente não só no ponto de vista de quem observa, de quem lê, de quem interpreta, mas muito diferente na maneira como ele é apresentado até. E às vezes a gente fala sobre esse assunto e eu tenho observado que quando a gente fala dessa diferenciação e a gente fala do Jesus romano, do Jesus apresentado pela igreja cristã romana, muitas vezes os reformados, os protestantes, acham que a gente não está falando do Jesus deles. Mas, na verdade, é o mesmo Jesus, é a mesma divindade, porque faz parte do mesmo sistema religioso. É interessante colocar isso, é interessante observar que
A divindade criada pelo cristianismo nascente, assim que ele surge, o sistema religioso cristão, que nasce na Igreja Apostólica Romana, ela vai perdurar até os dias de hoje, dentro do cristianismo de uma forma em geral. O surgimento do movimento reformista e dos outros momentos que foram subsequentes, a gente vai falar sobre isso daqui a algumas aulas. Todos os movimentos dentro do cristianismo, independente de quaisquer que sejam, não mudaram nem alteraram a estrutura do sistema religioso cristão, que nasce católico, romano. Então, mesmo o movimento reformista, mesmo o movimento evangelicalista, mesmo o movimento pentecostal, mesmo movimentos que vieram depois, eles mudaram algumas coisas dentro da prática religiosa cristã, mas não mudaram os fundamentos desse sistema religioso que foi estabelecido pelo catolicismo. Então, o Jesus criado pela Igreja Católica Apostólica Romana é o mesmo Jesus reformado, é o mesmo Jesus evangélico, é o mesmo Jesus pentecostal. Mas esse Jesus cristão é completamente diferente do Yeshua bíblico. E aí, a gente, falando sobre isso, algumas pessoas dizem assim, não, mas é a mesma coisa, só o nome que é diferente, a maneira de tratar que é diferente. Vocês deram só um nome judaico porque vocês estão puxando a sardinha para o lado de vocês. Vocês são judeus, vocês estão puxando já a sardinha para o lado de Israel, porque vocês querem restaurar, na verdade, o Messias judaico. Não. Até porque quem inventou isso não fomos nós, né? A própria palavra designa o nome do Mashiach como Yeshua, pela boca do anjo. Isso não é invenção judaica. Quem revelou o nome do Mashiach foi o anjo dado pelo Eterno. Agora, quem inventou o nome Jesus foram os tradutores. E aí eu queria colocar isso bem claramente para vocês poderem entender, porque a gente tem muitas explicações sobre esse assunto, mas nem todas elas são muito claras. O nome Jesus já é uma coisa inventada, já é uma coisa criada. Esse nome não é o nome original. E aí algumas pessoas dizem assim, mas tanto faz, a gente sabe quem é. Vamos ver se realmente isso não vai fazer diferença. Porque, na verdade, a gente tem que usar os paradigmas que o Eterno estabeleceu, porque os paradigmas que o Eterno estabeleceu são eternos. Mas os paradigmas inventados pelo homem, criados pelo homem, podem até facilitar a nossa vida no dia a dia, mas eles vão perecer junto com o ser humano. E, na verdade, quando a gente está tratando de questões espirituais, a gente está tratando de questões religiosas que envolvem o relacionamento entre o homem e o Deus verdadeiro, que é Hashem, a gente está tratando de princípios que são eternos. Porque o Eterno, ele deseja que nós alcancemos a eternidade junto com Ele. E não que os paradigmas pereçam junto conosco e com a nossa existência humana. Então, se nós pretendemos viver a eternidade com o Mashiach, com o Eterno, nós precisamos nos firmar nos paradigmas que são eternos, não nos paradigmas que são passageiros, são invenções humanas para facilitar o dia a dia. Então, a gente precisa de restaurar as coisas certas. Então, vamos corrigir algumas coisas para a gente poder entrar na história com a verdade. Não a história arranjada, a história facilitada para a gente entender. A gente não tem que buscar a facilidade do entendimento, tem que buscar a verdade onde ela esteja. Mesmo que seja difícil, complicada, exige um certo esforço, exige estudo, exige uma série de dedicações, mas nada o Eterno disse que seria fácil. Muito pelo contrário. Ele sempre diz que é necessário esforço, ele sempre diz que é necessário dedicação, ele sempre diz que é necessário integridade. Ele sempre exige de nós. Ele nunca facilita a nossa vida. Até porque amar é difícil. Amor verdadeiro é difícil. Amor falso, de língua para fora, é fácil. Agora, amor verdadeiro requer dedicação, sacrifício, entrega, renúncia, uma série de coisas que dificultam. E o que o Eterno quer de nós é amor. E amor exige todas essas coisas. Então, se nós amamos ao Eterno e nós queremos conhecê-lo, queremos ter um relacionamento verdadeiro com Ele, não adianta a gente reivindicar facilidade, não. A gente tem que procurar realmente a verdade onde ela esteja. Então, a gente precisa corrigir e estabelecer essa diferença entre quem é esse personagem criado pelo sistema cristão,
que perdura em todos os aspectos e abordagens do cristianismo, independente da historicidade que ela tenha, e o aspecto bíblico do Mashiach revelado pelo Eterno. E aí a gente vai fazer distinção entre quem é Yeshua e quem é Jesus. Vamos lá. Aí sim, agora o primeiro slide. Como surge esse nome Jesus? Vamos entender como ele surge, porque o nome Yeshua, ele surge dentro da palavra, dentro do original da língua hebraica. Esse nome vai surgir pela boca do próprio anjo que revela o nome daquele que viria. Então isso aí a gente já sabe que está escrito na palavra. Agora o nome Jesus, onde que surge? Vamos lá. Como surge o nome Jesus? O substantivo próprio Jesus é um nome, né, designado para um personagem, uma pessoa. Do ponto de vista puramente linguístico, é uma tentativa de transliteração, de adaptação linguística do nome original hebraico Yeshua, dado pelo Eterno ao seu Filho revelado. É uma tentativa de transliteração, ok? Porque não chega nem a ser uma transliteração. Ele foi arranjado, na verdade, a cada vez que se faz uma tradução. Isso é uma coisa importante da gente compreender. Se você for estudar o nome do Messias, dentro da própria Brit Hadashah, cada vez que esse nome é traduzido para uma língua diferente, cada vez que o texto da Brit Hadashah é traduzido para uma língua diferente, o nome muda, sofre alteração. Porque ele é transliterado em muitas vezes. E algumas vezes a transliteração se torna impossível. E aí ele é arranjado. O que é transliteração? É importante a gente entender isso. Quando você faz uma tradução, você é fiel no conteúdo. É letra por letra, sentido por sentido. Né? Você pega a mesma palavra naquela outra língua e traduz. Você está fazendo uma tradução literal. Mas quando você não consegue fazer uma tradução literal, porque em muitos momentos você não vai encontrar naquela outra língua que você está fazendo a tradução, uma palavra que seja exatamente naquele sentido, naquele significado da palavra que você está traduzindo. Por que isso acontece? Porque as culturas são diferentes, porque a maneira de entender as coisas são diferentes, porque as línguas não são necessariamente obrigadas a ter o mesmo termo na outra língua. Cada um tem a sua vivência, a sua particularidade. Cada língua vai carregar consigo a história, a maneira de viver do seu povo. Então, cada povo tem suas características específicas. Então, você pega povos completamente diferentes, com princípios completamente diferentes, e vai traduzir um escrito de uma língua para aquela outra língua, você não vai conseguir encontrar palavras correlatas, palavras ideais, idênticas no sentido. Porque não faz parte da natureza daquele outro povo, aquela realidade do povo que você está relatando e está querendo traduzir. Então, em muitos momentos, você translitera. O que é a transliteração? É você pegar letra por letra da palavra que você está querendo traduzir e encontrar naquela outra língua letras que sejam semelhantes no som, na sonoridade, e muitas vezes a grafia é completamente diferente, e você faz adaptação. E você translitera para aquela outra grafia a mesma palavra. E às vezes você não vai encontrar letras que sejam correlatas. E aí o que você faz? Você tira umas, acrescenta outras para ficar mais ou menos parecido. E foi isso que aconteceu com o nome Jesus. O nome Jesus, ele surge de uma transliteração arranjada, mais ou menos. Por quê? Uma coisa simples. O alfabeto hebraico é completamente distinto do alfabeto na língua portuguesa. Até porque esse nome não surge na língua portuguesa, né? Se a gente for observar, na língua hebraica só tem uma vogal. E o nome Jesus tem 2 vogais. Então já tem 2 arranjos aí. Até porque o original é Yeshua. E Yeshua tem 4 sonoridades vocálicas. E aí você, na hora de transliterar, você já fez um arranjo aí. Como é que pode numa língua ter 4 sonoridades vocálicas e na outra ter só 2? Então, essa correlação que foi feita, e não foi feita direto do hebraico para o português, passaram-se outras línguas entre uma e outra, isso foi sendo feito arranjos,
E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá, o próximo. De Yeshua, que é do hebraico, é uma transliteração do hebraico. O termo Yeshua é uma transliteração do hebraico. Eu não coloquei aqui os caracteres hebraicos, não vou botar de nenhuma outra língua, vou trazer sempre a transliteração para a língua portuguesa, para você entender. Veio para o grego, ok? Então, Yeshua, que seria hebraico, virou Yeshua, grego. Só que o grego não tem o fonema X, né? Som de X. Então foi adotado o som de S. O X já virou S. Já fez a adaptação, já mudou. Aí, próxima etapa, do grego, já foi traduzido o Yeshua, em Y, virou Yeshua com I. Porque aqui parece não ter nenhuma mudança foneticamente, mas o que acontece? O Y é uma característica usada para a transliteração de línguas orientais. As línguas ocidentais são com I, por causa do latim, que predomina, é base estrutural de todas as línguas ocidentais. Então você já tirou o Y e botou o I. Já mudou. Próximo slide. O Yeshua vai virar Iesos. Por quê? Porque o Yeshua, o sufixo A do grego, é feminino. Então seria como se você estivesse dizendo para alguém assim, vamos seguir a Renata. Um prefixo, um artigo para o nome. Então esse artigo aqui seria mais apropriado a gente usar para o Messias, para seguidor do Messias, aquele que está sendo seguido, o sufixo ous, que é grego, para aqueles que estão seguindo. Então, Yeshua vira Iesos, dentro do próprio grego. Até aqui a gente está no grego. Vamos lá, vamos mudar de língua. Vamos sair do grego, vamos para o latim. Já no próximo slide. O Iesos vai virar Iesus. Vai tirar o O, vai cair o O e vai ficar us. Porque no latim, assim que vai ser escrito. O Iesos vai virar Iesus. E vocês vão vendo as alterações que estão sendo feitas. Agora vamos ver do latim para as línguas subsequentes. O Iesus vai virar Jesus, o Y vira J, que isso é uma característica do latim para a língua portuguesa já. O I e o J são semelhantes. Tanto faz no latim você usar o J como o I. Então, em algumas línguas latinas, a grafia da semivogal o I é feita através do J. Isso existe até hoje em algumas vertentes do espanhol. Não haveria alteração fonética nesse caso. É como no caso do inglês para o português. Jesus, J e Jesus. Graficamente são iguais, a pronúncia que fica diferente, mas todos os dois vão usar J, porque todos os dois têm a mesma origem latina, que já é o próximo slide. Com alteração fonética, muda só a pronúncia, a grafia continua a mesma. Pronto. Então, o que era Yeshua virou Jesus. Nenhuma conspiração de sociedade secreta movendo pauzinho, nenhum Deus cavalo sendo glorificado, nada disso. A mudança do nome não tem nada a ver com essas alterações com fundo religioso. As alterações foram feitas a partir das traduções. Então, o nome Yeshua vira Jesus por causa das traduções. Agora, a gente também não pode deixar de pensar, de imaginar em outros aspectos espirituais que estão relacionados a isso. O próximo slide. Princípios espirituais. É o nome Yeshua que tem 2 letras do nome sagrado. E não o nome Jesus. E isso são princípios espirituais. Quando o Eterno diz para Israel, olha, vou botar um anjo na frente de vocês. E vocês cuidado como vocês vão lidar com ele e falar com ele. Porque o meu nome está nele. Esse representante do Eterno que foi colocado diante de Israel, a quem Israel seguiria e coordenaria a caminhada no deserto, era o próprio Mashiach. E o Eterno diz, cuidado como vocês vão lidar com ele, porque ele não vai perdoar vocês não, meu nome está nele.
Esse nome desse ser que foi revelado depois, no tempo dos apóstolos, é Yeshua. Tem 2 letras do nome sagrado. Não é o nome Jesus inventado e transliterado, não. Segunda coisa importante, que é um princípio espiritual que eu queria colocar para vocês, é que o próprio texto da Brit Hadashah vai dizer que esse nome é o nome que está sobre todo nome, é o nome no qual há poder, é o nome no qual todo joelho se dobrará, é o nome do Mashiach, é Yeshua, não é Jesus o nome inventado a partir do 3º século. Então, a gente tem que considerar essas coisas na hora da gente achar que é tudo igual a mesma coisa. Não é, não. Porque quando o Eterno revelou o nome, ele sabia por quê, ele sabia a intenção, ele tinha propósito com tudo isso. Até porque existem princípios para a designação de nomes dentro da estrutura de ensino dado pelo Eterno. Quando o Eterno designa nomes, ele associa ao nome de uma pessoa o destino dela, o masal dela. Ele associa ao nome dessa pessoa o propósito divino para a existência dela. E o nome Yeshua designa, revela exatamente o propósito da existência do Mashiach, a salvação. Era ele que era o incumbido da salvação. E quando a gente fala Jesus, Jesus não tem significado de nada, porque no latim não existe essa intenção, esse costume. Mas o nome Yeshua tem. Então, a gente precisa de compreender esses princípios e essas coisas para a gente poder tratar cada coisa com o seu valor, cada coisa no seu devido lugar. Então, quando a gente separa isso, eu também quero colocar aqui para vocês separação. Jesus romano é completamente diferente do Yeshua, revelação dada pelo Eterno a Israel e às nações na palavra. E essa é uma diferença que não é a única diferença. Se a gente for observar as diferenças, são muito maiores do que essa, além do nome. O nome é só o começo de todas as coisas. A gente vai ver que dentro do sistema romano, Jesus é a segunda pessoa de uma divindade. É um ser divino, é um Deus. Mas Yeshua não é Deus, Yeshua é o Filho de Deus, é o representante de Deus, é um Elohim dado pelo Eterno, para guiar o povo, para ser representante e revelação do Eterno. É o representante dele, do poder dele, concedido pelo Eterno. Ele não é o próprio Deus. O Deus Eterno, Criador de todas as coisas, Senhor do Universo, jamais caberia num corpo. Ele não cabe nem na terra, que dirá num corpo humano. Então é impossível que um corpo humano coubesse a divindade plena. E muito menos que ele fosse fragmentado em 3 partes. Né? E se a gente for olhar o conceito de trindade, não são 3 partes de um ser só. São 3 deuses, porque todos 3 recebem adoração distinta. Então, se existe adoração distinta a cada uma dessas pessoas desse sistema religioso, na verdade são 3 deuses. Isso não é unidade, isso não é um só Deus, isso é politeísmo. Então, isso é completamente diferente do conceito de Yeshua. Yeshua jamais se apresentou como Deus. Ele sempre disse que ele era o Filho de Deus e representante de Deus. Então, esse Deus romano aqui é diferente do Yeshua bíblico. Outra coisa que é importante, Yeshua não veio para formar uma igreja, para fundar uma congregação para ele com o nome dele. Yeshua veio para restaurar o povo, para restaurar a visão, o entendimento, a conexão das pessoas, abrir uma porta, ser o caminho de reconexão. Mas o Jesus criado pelo sistema romano é um Deus que veio fundar uma religião e uma congregação para si, que tem o nome dele, que adora ele. Mais uma diferença. Outra coisa importante, toda divindade estabelece para si um sistema de adoração. E o Eterno também estabeleceu um sistema de adoração para ele. Ele estabeleceu um sistema sacrificial, métodos e formas e maneiras de oferecer sacrifícios e ofertas a ele. Ele escolheu para ele um dia para ser adorado. Ele escolheu para ele um rito de adoração. Só que nesse propósito de adoração, ele estabeleceu também alguém que coordenaria esse dia de adoração. O dia de adoração estabelecido pelo Eterno é
o Shabat, o 7º dia. Mas dentro do sistema religioso cristão, o Deus cristão estabeleceu para si o 1º dia. São dias completamente diferentes. São sistemas religiosos completamente diferentes. Diferenças claras. E Yeshua é o representante dado pelo Eterno para governar o dia de adoração ao Eterno. Ele é o sumo sacerdote. Ele tinha que estar presente no dia de adoração ao Eterno e coordenar todas as coisas. Mas não receber adoração própria. Israel nunca adorou um sumo sacerdote. Israel jamais adoraria Yeshua. Nós não adoramos Yeshua. Yeshua é representante do Eterno, é Ele que nos conduz à presença divina. Nossas ofertas são conduzidas por Ele. Ele é o sumo sacerdote eterno, para sempre. Mas Ele não é um ser adorado, como o sistema romano estabelece para si. Outra diferença muito clara também é o perfil, né? A aparência. Né? A igreja romana estabeleceu uma aparência para a sua divindade completamente diferente da realidade, né? Porque Yeshua, ele vivia dentro do padrão da Torá. E dentro do padrão da Torá, um homem jamais teria cabelos longos. Ele teria uma barba. E o Jesus, dentro do sistema romano, ele, além de ser caucasiano, né, ter o perfil europeu, ele tem cabelos longos, né? E se veste como os romanos, não como os judeus. Então é interessante, até mesmo a aparência, a apresentação de perfil é completamente diferente. Outra coisa, Yeshua jamais apresentou em momento nenhum proposta para substituir Israel pela igreja. Pela congregação que ele estava criando. Além dele não criar uma congregação, ele jamais substituiu Israel por essa igreja. Mas o Jesus romano, sim. Jesus romano, ele substitui. Ele cria uma igreja que substitui Israel. Porque Israel sai do contexto porque mata ele, né? Então Israel é destituído do cargo de representante do Eterno, de povo de congregação do Eterno. E a partir dali, através dos seguidores dessa divindade romana, começa uma igreja que substitui Israel e toma posse de tudo aquilo que era de Israel. Isso é outra diferença clara também. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês são características assim simples e que às vezes as pessoas passam desapercebidas. Por exemplo, Yeshua, quando vem a revelação do nascimento dele, a gente está próximo de uma data específica que é a festa de Sukkot. E o próprio termo, né, usado pelos relatos da profecia, na revelação do Mashiach, dizem que ele veio para tabernacular entre os homens. Isso é uma alusão clara ao período de tabernáculos. E não em 25 de dezembro, dentro da festividade mitraísta do Deus Sol, que é celebrada no dia 25 de dezembro. Isso é palavra. Outra coisa que também vai acontecer com a alteração da própria tradução. Yeshua não é alfa e ômega, como muitas pessoas usam e dizem esse termo, né? Que o filho de Hashem, o Messias dado pelo Eterno, é o alfa e ômega, o princípio e o fim. Alfa e ômega é termo grego. Grego não é a origem da língua. Yeshua era judeu, ele jamais usaria como referência para si a língua grega. Ele é o Aleph e o Tav, ele é o princípio e o fim. Isso é hebraico. Outra coisa importante, o Jesus romano é criado por Roma, e esse padrão todo estabelecido pelo cristianismo. Mas o filho de Hashem, o Mashiach judeu, e Yeshua, ele é criado pelo Eterno. Todos os padrões da criação dele, como foi feito, para que foi feito, de que foi feito, qual o propósito dele ter sido feito, foi criado pelo Eterno. Basta você ler Colossenses 1. Tudo foi feito pelo Eterno, para Ele, por Ele e dele. Então, a criação dessas duas personagens também tem origem distinta. E, para terminar, as práticas são completamente diferentes. Esse Jesus romano, ele vem para desdizer e para desfazer, tirar todo o mérito
do ensino das leis, das normas, das regras, dos princípios estabelecidos pelo Eterno desde antes da criação do mundo com a sua Torá. E Yeshua não, Yeshua vem para planificar, para cumprir tudo isso e mostrar que é possível. Para que aquela geração que estava tão desviada, tão fora do padrão da vontade do Eterno, tão longe da prática verdadeira da Torá, pudesse olhar para ele e dizer assim, é possível, vamos voltar. Então o próprio propósito e as práticas cotidianas, o dia a dia, dessas duas personagens são completamente diferentes. Sem falar que Yeshua era judeu, ele tinha práticas judaicas, ele fez circuncisão ao 8º dia, isso está escrito. Ele praticou, ele cumpriu seu bar mitzvah, ele fez a leitura pública da Torá, ele leu Isaías 61, isso é a Haftará de uma paraxá. Eu estava conversando com o Breno estava me ajudando, procurando. É a paraxá de Netzavim, é a Haftará da paraxá de Netzavim, Deuteronômio 29. Ele cumpriu costumes judaicos, costumes, tradições. Ele usava o manto de oração, ele usava tzitzit, as franjas, que as pessoas precisavam ser curadas, tocavam, que era o local de mais santidade. Por quê? Porque a Torá é perfeita e a representação de tzitzit é a Torá. Era o lugar onde as pessoas se apegavam para pedir ao Eterno misericórdia. Ele usava as franjas. Então, na verdade, a gente vai ver que Yeshua era um judeu, tinha práticas judias, e ele é completamente diferente do Jesus romano. Agora, eu queria colocar para vocês uma coisa, e eu já vou passar para os Marcos. E semana que vem a gente vai começar já dentro da prática dos próprios Talmidim, dos próprios apóstolos. E eu queria colocar uma coisa para vocês, muito, muito simples, e eu queria que vocês pensassem e meditassem nisso. Se a gente não consegue corrigir a visão desses aspectos passo a passo, a gente não consegue separar o santo do profano. A gente não consegue separar aquilo que é puro e que é exigido pelo Eterno, que é cobrado pelo Eterno de cada um de nós, daquilo que é enxerto humano, desvio humano, fraqueza humana. E a gente mantém a nossa própria visão misturada. E aí a gente mantém a nossa mente confusa. E isso é característica do Império Romano e da religião romana, que hoje a gente trata como o sistema babilônico, que é o sistema de confusão, Babel. Então, na verdade, a gente precisa não apenas de ter o conhecimento dessa separação de coisas, mas a gente precisa de começar a vislumbrar e a fazer a prática dessa separação no nosso dia a dia. E tratar essas coisas separadamente. Nossa, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: se hoje você está me ouvindo falar para você que Jesus não é Yeshua, e que Yeshua é o termo designado pelo Eterno para o seu Filho, Messias, enviado por ele para resgatar toda a humanidade, eu e você e toda a criação, e não é o Jesus romano, que o nome Jesus é um nome inventado. Se você continua tratando Yeshua como Jesus, você mantém a confusão na sua mente. Você mantém a confusão dentro de você. E aí, sabe o que acontece? Se você mantém a confusão dentro de você, vai chegar um momento que você não consegue mais fazer separação. Então, não basta você apenas ter o entendimento. É preciso você transformar esse entendimento na coisa prática. Não, a partir de hoje eu vou começar a tratar o nome do Mashiach, da revelação do filho de Hashem, de Yeshua. Eu sei que o nome dele é Yeshua, eu vou começar a tratar ele de Yeshua. Esse é um nome sagrado, é um nome que tem poder. Mas vão achar que eu estou inventando, vão achar que eu estou virando judeu, vão achar que eu estou querendo ser melhor do que os outros, que eu estou querendo ser mais santa, que eu sei mais do que os outros. Você está preocupada com o que os outros vão achar ou você está preocupado com o que Deus vai achar de você? Então, na verdade, a gente precisa estar mais preocupado com aquilo que o Eterno tem nos dado como conhecimento, como revelação, como entendimento da verdade. E a gente precisa ser fiel àquilo que o Eterno tem nos dado.
Independente do que as pessoas possam pensar ou imaginar. É claro que se você vai tratar com uma pessoa que não entende, não vai saber do que você está falando, se você falar Yeshua, você até explica para ela, olha, eu vou falar para você de Yeshua, mas Yeshua é o nome verdadeiro do filho de Hashem. É o nome original, o nome dado pelo Eterno. Mas a partir de hoje você só vai me ouvir falar Yeshua. Pronto, acabou. Você explica e continua. Você não tem que respeitar mais a pessoa que é ignorante, que agora você tem o conhecimento, mas ela está ignorando, e você aí vai dar a ela também o mesmo conhecimento. Você não tem que respeitar a ignorância dela e descer o nível da ignorância dela e manter a ignorância. Não! Você recebeu o entendimento do Eterno. Valorize o entendimento que o Eterno está te dando. Para que Ele possa te dar mais coisas. Porque se você mantém a confusão, você vai continuar na confusão. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais entendimento da verdade. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais revelação. Você não está valorizando o que o Eterno está te dando. Então, queria deixar essa palavra para vocês, que vocês pensem sobre isso, orem sobre isso, peçam ao Eterno sabedoria, entendimento, revelação, mas peçam ao Eterno também coragem para se posicionar. Peça ao Eterno discernimento, sabedoria para tomar atitude na hora certa. Peça ao Eterno palavras para você saber se posicionar, seja lá com quem você for falar, compartilhar isso. Mas não deixe de valorizar o que o Eterno está te dando, porque isso é muito importante e isso também vai definir o futuro das revelações do Eterno para a sua vida daqui para frente. Se você for fiel agora, Ele vai te dar mais. Mas se você não for fiel agora, vai chegar uma hora que Ele vai parar e você não vai receber mais. Então que o Eterno te abençoe, dirija os seus passos. Ore, peça ao Eterno para Ele continuar quebrando os paradigmas, te dando entendimento. E a gente vai passo a passo, a cada momento sendo fiel ao pouco que o Eterno tem nos dado. E aí Ele vai nos dar cada vez mais. Que o Eterno te abençoe. Até a próxima. Que o Eterno abençoe o restante dessa aula. Shalom a todos. Nós.